A Vale soltou recentemente uma atualização das projeções para os próximos anos e, além disso, também para esse final do ano de 2023. Será que podemos ter perspectivas positivas ou negativas? Vamos ver tudo isso agora. Mas antes da gente começar, já se inscrevam no canal, tá? Que é muito importante, e deixem um like, tá? Vamos lá então. Pessoal, conforme eu comentei com vocês, a Vale soltou um fato relevante informando sobre as atualizações de projeções para os próximos anos. Trazendo para vocês aqui, houve uma atualização nas estimativas de que eram consideradas pela Vale. E no caso aqui, vamos analisar primeiramente os volumes de produção estimados, onde podemos verificar que o minério de ferro, pelotas e briquetes, níquel e cobre tiveram algumas alterações. Bom, comparado ao ano de 2023, a projeção para o ano de 2024, apesar dela soltar uma estimativa entre médios, principalmente pelo fator da volatilidade que as commodities convivem diariamente, a média no minério de ferro ficou um pouco abaixo do que desse ano, porém, eles colocaram uma média acima também de 310 a 320 em 2023. É a estimativa deles para ficar em 315. Em 2026, a estimativa do minério de ferro é que fique em 340 a 360 e para frente de 2030 é que ultrapasse 360 em quantidade de volume de produção. Quanto a pelotas e briquetes, se a gente analisar aqui, eles já elevam aqui a média da projeção para 2024. 2026 também já traz uma estimativa mais positiva e em 2030 eles colocam que aproximadamente fica em 100. Quanto ao níquel, a estimativa para ano que vem é que tem uma volatilidade muito considerável, tá? De 160 a 175. Em 2023 é que a ideia fique em 165 aproximadamente. 2026 vai ter uma elevação, 2030 também vai ter uma elevação, tá? Em 2026, vale ressaltar que foi excluída a produção de níquel da Indonésia, ok? E agora entrando no cobre, eles também colocaram uma margem de erro de 5 para baixo da média aproximada que ficou em 2023. Porém, eles colocaram também uma estimativa bem acima de 355. 2026 e 2030 também tiveram aumentos, com foco aqui no cobre para 2030, com um aumento muito relevante, tá bom? E até trazendo para vocês uma noção da produção que vai ser feito que está sendo feita já nesse quarto trimestre, trazendo aqui para vocês a situação atual dos trimestres. Atualmente, contando o primeiro, segundo e terceiro trimestre, para minério de ferro foram produzidos 231 em produção, tá, em quantidade de volume, e para bater aquela meta que eu relatei para vocês de 315, precisa ser produzido 83,3. Tá? Em comparação ao quarto trimestre de 2022, o resultado pode ser que venha acima do quarto trimestre de 2022, ou seja, um resultado positivo. Quanto à produção de cobre, o resultado até o momento, considerando o primeiro, segundo e terceiro trimestre, é de 212,8. O quarto trimestre de 2023, para bater essa meta aqui, de 325, eles vão ter que trazer aqui uma produção no quarto trimestre de 23 de 112,2, em comparação ao quarto trimestre de 2022, vejam que o resultado vai ter que ser bem acima, tá? Agora, quanto à produção do níquel, a produção até o momento desses trimestres desse ano é de 120. Se a gente analisar a meta desse ano para o níquel, é de 165 aproximadamente. E para bater essa meta, vai precisar produzir 45 nesse quarto trimestre, né? No caso, eles já devem ter esse estipulativo, né? Até porque eles já estão apresentando para o mercado esse volume. E o quarto trimestre de 2022 foi 47, tá? É muito importante vocês dividirem o volume com o lado financeiro, tá? Principalmente para Vale, até porque existe uma variação ante aos minérios, tá? Então esse é um fator primordial, não adianta nada a produção aumentar e o valor dos minérios caírem, tá? Então é importante vocês se atentarem a esse aspecto. Mas seguindo por aqui, já já a gente conversa mais sobre essa volatilidade dos minérios, principalmente o minério de ferro de Vale. Entramos agora nos componentes de all-in, que basicamente são os custos para minério, né?
custos de caixa e tudo mais. Eu trouxe aqui um resumo total. As projeções para os próximos anos, a ideia de Vale é trazer uma redução, tá? Como todas as empresas trabalham, fazem investimentos para isso. E para esse ano de 2023, fiz uma análise em comparação às últimas projeções, para a gente comparar com a Guidance versus esses estipulativos que eles trouxeram para nós aqui. No caso, para o custo de caixa C1 do minério de ferro, pessoal, a projeção veio abaixo da guidance, tá? Então esse é um ponto positivo. Agora, quanto ao custo de all-in do minério de ferro, do níquel e do cobre, esse valor aproximado, ele acabou se elevando, tá? A guidance estava em 52,54 e veio 56, tá? No caso do níquel, a guidance estava em 15,500 até 16 e veio 16,200. E no cobre, a guidance estava em 3,200 e veio 3,400, tá? Veio acima, então tivemos algumas atualizações aqui. Quanto agora aos gastos fixos de soluções do minério de ferro, perspectiva é que caia os gastos fixos, tá? Então, ponto positivo para o ano que vem. Sobre os investimentos, né, o CAPEX, a ideia é que até 2024 tenha um crescimento bem interessante, tá? Saindo de aproximadamente 1,8 para 2 a 2,5. Eu destaquei aqui um outro lado positivo, já trazendo para o lado humano, que é o compromisso com Brumadinho e Mariana, tá? Fundamental isso, tá, pessoal? E acima de tudo, eles estão agora trazendo estratégias, mecanismos para proteger cada vez mais essa possibilidade de uma nova situação como essas, tá? Foi um acontecimento bem triste, né, pessoal? Muito complicado esse ponto, tá? Mas seguindo aqui, tá? Com todo respeito, entrando agora no EBITDA, a projeção é de que o EBITDA fique em 15,2 bilhões até 31 bilhões. Trazendo esses valores para reais, se baseando em um dólar a 4,96, tá? Que é o valor atual, ficaria em 75 a 153, tá? É uma volatilidade muito grande, principalmente por conta dos minérios, igual eu relatei para vocês. E um outro aspecto importante é que a estimativa deles é manter próxima a produção de 21 a 2023, ou seja, produções que foram acima dos outros anos. Isso quer dizer que Vale tem perspectivas muito positivas para os próximos anos, tá? Ponto muito interessante. E para finalizar, temos a rentabilidade do fluxo de caixa, tá? Onde a estimativa é que tenha uma variação de 5,2 até 23%. Isso em 2026, perfeito? Outro aspecto é o retorno do pipeline dos projetos de 24 a 26, uma criação de um valor potencial de até 6 bilhões de dólares. Isso traria um retorno financeiro muito vantajoso para a Vale. Perfeito? A Vale ainda ratificou que descontinuou todas as projeções anteriores, tá? Então, nenhuma projeção que vocês tinham acompanhado em outros locais não são mais considerados, e sim esse que ela atualizou para nós agora. E também eles ainda tiram da reta, né? Comentando que é uma mera estimativa, dados hipotéticos e de que, de forma alguma, constituem promessas de desempenho por parte da Vale ou dos seus administradores. Tirou da reta, né? Até porque eles estão trazendo algumas projeções para o ano de 2023, sendo que estamos em dezembro, ou seja, do quarto trimestre já rodou outubro e novembro. Estamos agora entrando em dezembro para ter trazido uma promessa, entre aspas, promessa, tá? Bem interessante nessas produções do níquel, do minério de ferro e afins. Isso quer dizer que boa parte já foi produzida. Mas vamos levar em consideração essa mera estimativa que eles relataram aqui, tá? Até para confirmar para vocês aqui, esses eram os custos anteriores, tá? Isso que eu relatei para vocês, eu peguei por aqui nessa atualização de projeção feita no dia 27 de julho de 2023, tá? E agora trazendo para vocês o valor intrínseco de Vale, pessoal. O valor intrínseco está bem interessante, levando em consideração R$ 73,11 como preço base, um LPA de 10,60, um VPA de 43,55, o valor intrínseco dela ficou em 101,92, uma margem de segurança de 39,40%. Já com relação ao preço teto, levando em consideração apenas os dividendos dos últimos 2 anos e retirando o ano de 2021, que foi muito atípico,
O preço teto ficou em 113,83, tá? Uma margem de segurança de 55,70, tá bom? Só que existe um porém aqui. Para esses valores chegarem a esses patamares, o minério de ferro, principalmente ele, vai precisar crescer bastante. Eu trouxe aqui algumas projeções de preços de Vale, tá? E também um comparativo com o gráfico do minério de ferro. Mas primeiramente analisando o gráfico de Vale, caso dê tudo certo na economia e as coisas ocorram de forma concreta, bonito, trouxe algumas perspectivas para 74 e 89, onde já estamos próximos, tá? Também trouxe uma estimativa para 78 e 59, e aí já imaginando lá para frente uma projeção próximo ao valor intrínseco de 101,90 e 113,83. Esses são os pontos positivos, tá? Desconsiderei alguns outros pontos, tá? Caso agora ocorra o inverso dessa projeção, ou seja, o mercado fique negativo e a ação caia, trouxe alguns parâmetros também para a gente analisar, para fazer possíveis aportes, aproveitando essa queda, que seria na margem de 71,18, 69 e 71, 69,44, 67, 70, 65 e 99 e essa ponta mínima de baixa a 57,99, tá? Mais para baixo eu não levei em consideração. O problema aqui é que o gráfico de Vale, o preço de Vale está muito lastreado ao valor do minério de ferro. O gráfico do minério de ferro basicamente copia o valor do gráfico de Vale. E vice-versa, né? O gráfico de Vale copia o valor do minério, né? Principalmente por conta desse laço. No caso do gráfico de minério, reparem que ele está em alta, um ponto positivo, está até acima do início do ano de 2023, enquanto o gráfico aqui ainda segue em perspectivas positivas, tá? Em crescente. Para esse valor chegar a patamares de 100, pessoal, na minha visão, o gráfico aqui do minério de ferro precisa chegar a R$ 158, o preço do minério de ferro, tá? Coisa que, na minha visão, vai ter que caminhar de forma bem aquecida, principalmente na economia chinesa, para esse valor do minério chegar nesse patamar perfeito, mas conforme nós estamos acompanhando até o momento, o mercado chinês não está tão aquecido quanto poderia estar. Mas ninguém adivinha aqui, então vamos aguardar, certo? Trazendo agora uma comparação de Vale com os outros índices, Ibovespa e o CDI, em comparação a Vale 3, pessoal, vejam que Vale 3, num prazo de 5 anos, bateu de frente todas as outras de forma bem consistente, tá? Uma bela margem aqui, um ponto positivo, tá bom? Bom, e vocês, pessoal, o que vocês acham de Vale? Vale a pena ter Vale em uma carteira de dividendos, renda passiva, ou apenas para você diversificar ali em commodities e uma carteira mais focada para rentabilidade? Qual é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like, que é muito importante. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E eu fui, pessoal.